Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de novembro, quarta-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Peçamos que, ao celebrar esta memória, sejamos todos convidados a viver este mistério de ser Igreja no mundo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar. A sós, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o comentário sobre, então, esta memória. Erigida sobre o sepulcro dos dois apóstolos, as basílicas de São Pedro e São Paulo encontram-se associadas na liturgia como sinais da unidade e da apostolicidade da Igreja. Celebremos esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança na fé. Portanto, as duas basílicas, elas estão erigidas, foram erguidas, foram construídas sobre, então, os restos mortais, os corpos de São Pedro e São Paulo. Amados irmãos e irmãs, celebrar a dedicação de uma igreja é nos unir no mesmo mistério, lembrando e recordando que todos somos igrejas. Igreja de Jesus Cristo, que associado ao templo formamos então esta experiência tão bonita do corpo místico de Cristo. Ao olhar para o Evangelho de hoje, de um modo particular, esse Evangelho que encontra-se em São Mateus, capítulo 14,
nós percebemos a experiência da igreja, esposa de Cristo, e a experiência do Cristo, esposo, que vem ao encontro da sua amada. Para quê? Para salvá-la. Vamos analisar brevemente então este evangelho. Nós estamos aqui dentro da experiência da multiplicação dos pães. Vale recordar um pouco que quando então os discípulos perceberam que o horário ia se avançando, eles chegaram até Jesus e disseram a ele: vamos dispensar estas pessoas, mandá-las ir embora, para que possam ir até os povoados vizinhos para se alimentar. E Jesus diz: o que temos? 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: dai vós mesmos de comer a eles. Jesus convida os discípulos a viver este mistério. E a partir então da multiplicação dos pães, todos se saciam e dos restos ainda se consegue colher 12 cestos, lembrando a plenitude do povo de Israel. Então, tendo configurado um pouco esta moldura, agora então recorremos ao evangelho de hoje. Realizou-se isto, o povo estava saciado, e então Jesus mesmo pede para que os discípulos possam ir à frente, e ele vai despedindo o povo que ali está. E logo em seguida Jesus sobe para o monte, para a intimidade para com Deus. Jesus vivia muito isto, esta experiência de estar unido ao Pai, por meio dos momentos de oração. Vale lembrar que todos os momentos importantes na vida de Jesus são precedidos de uma oração profunda e íntima com o Senhor, com Deus, seu Pai. E então, conforme Jesus ia avançando no decorrer da noite em oração, a barca, e aqui nós poderíamos já identificar a barca como uma imagem da igreja que está no mundo, este mar, que muitas vezes vai ter ondas que podem nos perturbar, ventos contrários. E foi isso que aconteceu com esta barca. A barca dos apóstolos, a igreja de Cristo, ela estava sendo agitada pelas ondas e os ventos contrários. E de repente, Jesus vem andando por volta das 3 horas da manhã. Poderíamos dizer que já praticamente quase o último quarto de hora, o terço de hora, poderíamos assim dizer. Jesus que vai dentro desta perspectiva, lembrando que por mais que estejamos envolvidos em uma noite escura, aos poucos a aurora vai se anunciando e o sol da justiça que Ele mesmo vem ao nosso encontro. Jesus então vem caminhando sobre as águas, vem em direção aos apóstolos. Eles se assustam, acham que é um fantasma e de repente então reconhece que é Jesus a partir da sua voz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Essas são as palavras que o Senhor fala a cada um de nós enquanto igreja. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro toma iniciativa, Pedro, que é sempre aquele que está à frente da igreja, diz: Senhor, se for você mesmo, permita-me que eu vá ao teu encontro. E ele vai, caminha, começa a caminhar sobre as águas, mas o medo, a insegurança começa a invadir o coração de Pedro e ele começa a afundar. Qual a atitude? Pedir socorro a Jesus. A igreja convidada a pedir socorro ao Mestre. E este Mestre não é indiferente. Ele estende a mão diante do pedido de socorro de Pedro. Senhor, Jesus, salva-me. É Jesus que estende a mão para nos salvar. É o Senhor que vem ao nosso encontro e estende a mão para nos salvar hoje, em nossa história.
Diante desta atitude, com toda certeza, vamos percebendo a nossa incredulidade, como somos lentos muitas vezes para crer, mas Jesus nos coloca de volta na barca, nos coloca de volta na igreja. E de repente, diante de tudo aquilo que está acontecendo, Ele pede para que tudo se acalme. E todos que ali estão reconhecem então o senhorio de Jesus. O que o Senhor precisa acalmar em sua vida? Qual a experiência que o Senhor precisa tocar para que possas ter calma? Peça isso ao Senhor, não tenha medo. E juntos possamos formar a Igreja de Cristo. Somos os membros, fazemos parte do seu corpo e Ele é a cabeça. Por isso que o Senhor nos guarde e proteja e, a exemplo de São Pedro e São Paulo, possamos seguir o Senhor sem medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.